Boa noite. Boa noite. A economia brasileira cresce 1,2%, impulsionada pelo setor de serviços e o consumo das famílias no segundo trimestre. O governo veta o reajuste e o valor da merenda de creches e escolas públicas é o mesmo pelo 5º ano seguido. Um novo sistema alerta para desmatamentos em áreas menores, apesar da tentativa de driblar a fiscalização. Na Ucrânia, enviados da ONU inspecionam a usina nuclear alvejada em combates. E você vai acompanhar a evolução das 6 constituições que antecederam a atual, promulgada em 1988. O Jornal Nacional está começando. A economia brasileira teve um desempenho positivo pelo 4º trimestre seguido. O crescimento de 1,2% superou as expectativas dos economistas. É para daqui a pouco os números fresquinhos da pesquisa Datafolha para presidente e governadores. Toda a análise com o nosso time que está a postos. O TSE decidiu: quem não entregar o celular ao mesário não vai poder votar. PIB brasileiro sobe no segundo trimestre do ano. Petrobras anuncia nova redução no litro da gasolina. E a Amazônia em chamas. Bioma tem o pior mês de agosto em 12 anos por causa das queimadas. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, tribunais regionais eleitorais de 11 estados pediram ao TSE reforço na segurança para as eleições. A repórter Juliana Lopes tem os detalhes para a gente. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. Oi, Mona, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Do levantamento que foi feito pela CNN, apenas Bahia e Amapá ainda não definiram se vão contar com a ajuda e com esse trabalho das Forças Armadas nos dias de eleição. E aí, dos estados que pediram essa ajuda, essa colaboração federal, a gente dá destaque para o Rio de Janeiro, que reforçou esse pedido a partir de uma preocupação com a atuação de milícias e do crime organizado, e do Amazonas, que pediu à Corte Eleitoral mais agentes das forças federais, principalmente para cidades que fazem fronteira com a Colômbia e o Peru. E também reforçou nesse pedido que está com o efetivo baixo de policiais no estado. A região norte, aliás, é a que concentra essa quantidade maior de pedidos de ajuda. Dos 7 estados, 5 contam com um reforço para superar, inclusive, dificuldades logísticas, para enviar, por exemplo, urnas às cidades mais afastadas e também transportar os mesários até os pontos de votação. A solicitação de apoio, a gente lembra, está prevista no Código Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro, em agosto, assinou um decreto liberando as Forças Armadas para atuarem nos estados, e esses pedidos precisam passar pelo plenário da Corte Eleitoral. Normalmente, o TSE não rejeita esses pedidos de ajuda. Mona. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário gratuito eleitoral. Aqui na bancada temos o jornalista Wilson Moerdaui e o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Um estudo inédito por aqui vai analisar e comparar o Sistema Único de Saúde brasileiro com o de pelo menos 8 países. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quinta-feira, 1º de setembro. Consumo das famílias e serviços impulsionam o motor da economia brasileira e fazem o PIB crescer 1,2% no segundo trimestre. Petrobras reduz em 7% o preço da gasolina nas refinarias. Nas bombas, o litro deve ficar 18 centavos mais barato. Ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe estender o estado de calamidade no ano que vem, como solução para viabilizar o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil.
apertando o cerco. Eleitor que recusar entregar o celular para o mesário no dia do pleito vai ser impedido de votar. Presidente da principal petrolífera da Rússia morre ao cair de uma janela de um hospital em Moscou. Mais um caso de magnata morto em condições misteriosas. Lembrando que nesta edição temos o jornalista Wilson Moerdaui e o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A economia surpreende e cresce acima do esperado no segundo trimestre. Os motores desta vez foram o consumo das famílias e os serviços, segundo o IBGE. Olá, um bom começo de noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Tá no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você já sabe, para nos assistir, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, sempre ao vivo aqui, Fabiola Cidral e eu. E para nos assistir, você pode acessar a página do UOL, ou então nossas redes sociais, Facebook, TikTok, Twitch ou YouTube. Também dá para votar lá no YouTube nas nossas enquetes. A pergunta vai aparecer agora. Se você concorda com a decisão do TSE de proibir celular na cabine de votação. Pois é, não dá para levar já há algum tempo, mas agora vai ser mais rigorosa ali a fiscalização. Não pode levar o celular, não pode filmar, vai ter que deixar o aparelho desligado do lado ali do mesário e só pegar depois, portanto, para conseguir votar no dia das eleições, dia 2 de outubro, o primeiro turno. Isso porque o plenário do TSE aprovou hoje, por unanimidade, a resolução que fixa as restrições decididas pela Corte sobre o uso de celulares nas cabines de votação e porte de armas nas proximidades dos locais de votação no dia das eleições. Nesse segundo caso, o tribunal aprovou também a possibilidade de prender em flagrante quem descumprir a regra. Além disso, se não entregar o celular, o eleitor pode ser impedido de votar. Bom, vamos ter vários assuntos aqui que envolvem política e também assuntos que envolvem a justiça eleitoral. Por isso, a gente convidou hoje, além do Kennedy Alencar, também o professor da FGV Direito Rio. Brasil é um dos países do mundo que mais cresceram no segundo trimestre. Produto Interno Bruto sobe 1,2%. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. Corte de 25 centavos vale a partir de amanhã. A reação negativa do Congresso ao orçamento do governo para o ano que vem, que não reservou R$ 600 por mês para o Auxílio Brasil. Justiça Eleitoral torna obrigatório entregar o celular para o mesário antes da votação. Quem se negar, não vota. Marinha recebe o Riachuelo, o primeiro submarino do acordo militar com a França. Bombardeios perto de usina nuclear na Ucrânia atrasam a chegada de inspetores que vão avaliar risco atômico. Flamengo faz história na Libertadores em noite estrelada de Pedro. Para aumentar a arrecadação, França espiona quem esconde piscina em casa. Expedição grava pela primeira vez imagens do Titanic em alta definição. Vladimir Putin presta homenagem ao último líder soviético, Mikhail Gorbachev. O lado polêmico da vida de Dom Pedro é destaque no projeto especial da Band dos 200 anos da independência. Era um homem boêmio da juventude. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Você viu aqui no Jornal da Band a prisão do golpista que se passava pelo filho do governador de Goiás e também por um empresário bilionário. Casos assim de quem finge ser alguém famoso para dar golpes até já viraram filme, só que a lei está mais dura para esses vigaristas. Veja na reportagem do Rodrigo. Veja hoje no SBT Brasil. Economia brasileira surpreende, cresce acima do esperado no segundo trimestre. A Petrobras promove nova redução no preço da gasolina. O Ministério da Justiça manda 33 empresas suspenderem a venda de cigarro eletrônico. Número de queimadas na Amazônia em agosto é o maior para o mês em 12 anos. E às vésperas do bicentenário da independência, o Museu do Ipiranga recebe os últimos retoques para a reabertura. Já já. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 97 mil celulares foram roubados no estado de São Paulo entre janeiro e julho deste ano. Jovens e adolescentes estão na mira dos criminosos, que agem até em locais que têm segurança particular.
Veja agora outros destaques do dia. A economia brasileira avança 1,2% e registra a quarta alta seguida. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. Eleitor que não entregar o celular ao mesário não poderá votar. Empresas são proibidas de vender cigarros eletrônicos. Polícia faz operação no centro de São Paulo para prender traficantes. Um tiroteio deixou pelo menos 3 pessoas feridas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Um policial de folga reagiu a um assalto e trocou tiros com os criminosos. PAN apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você. São 18 horas e 4 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido: José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes e também o Diogo Schelp. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na contramão do mundo, o PIB brasileiro sobe e preço da gasolina cai. Pesquisa coloca Jair Bolsonaro à frente de Lula. E por unanimidade, o TSE barra a candidatura de Roberto Jefferson para presidente. Isso e muito mais agora, para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O produto interno bruto do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Os números mostram que, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o índice cresceu 3,2% e, no acumulado dos últimos 4 trimestres, o PIB cresceu 2,6%. No total, o país teve um produto interno de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. O crescimento foi puxado por uma alta na atividade industrial, no setor de serviços e na agropecuária. O que também aumentou foi o consumo das famílias. Com preços mais atrativos, 2,6% das famílias brasileiras passaram a comprar mais. Na contramão do mundo, as despesas do governo caíram 0,9%. E não foram só as despesas que caíram. A Petrobras anunciou também nesta quinta uma nova redução no preço médio da gasolina. O valor passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma queda de 25 centavos que começa a valer a partir de amanhã para as distribuidoras. Esta é a 4ª vez que a companhia reduz o preço do combustível neste ano. Em julho, teve início a gestão de Caio Mário Paes de Andrade no comando da estatal e o início das quedas. Paes de Andrade foi escolhido por Bolsonaro principalmente para cumprir a função social da Petrobras. Além disso, o governo federal impôs o teto do ICMS para os combustíveis e outros produtos. Com as medidas e as reduções, alguns estados já vendem a gasolina abaixo dos R$ 4,60. Com essas informações, a gente abre o programa desta quinta. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Olá, o presidente argentino Alberto Fernandes falou agora há pouco sobre a tentativa de assassinato de que foi vítima a vice-presidente Cristina Kirchner. Ele disse que o país tem a obrigação de recuperar a convivência democrática quebrada por discursos de ódio que geram violência. O brasileiro que tentou atirar a queima-roupa em Cristina está preso. A arma falhou, mas estava carregada, afirma a polícia. Vamos mostrar as imagens da catástrofe no Paquistão. 1/3 do país está inundado. Carlos Alberto Sardenberg analisa destaques do PIB no segundo trimestre. E os gols de Atlético Goianiense e São Paulo pela Sul-Americana. Eu te espero no JG.